Olá, paz do Senhor a todos. Meu nome é Jorge Alves. Eu estou gravando essa aula como mais um complemento ao nosso projeto de leitura e interpretação das Escrituras. Eu achei por bem nós começarmos o nosso projeto na primeira semana do mês de março, estudando as cartas paulinas. Eu acredito que a obra de Paulo é uma obra muito importante para que a gente possa compreender o Novo Testamento e, querendo ou não, os primeiros escritos, os primeiros registros históricos de escritas são as cartas paulinas. Então a gente, por exemplo, tem 1ª e 2ª Tessalonicenses que vieram muito antes, por exemplo, do Evangelho de Marcos. Então, as cartas de Paulo, elas não somente elas vão nos instruir para que a gente possa entender a teologia do Novo Testamento, mas também ela irá nos ajudar a uma compreensão mais profunda da mensagem do Evangelho. E para que a gente possa fazer isso, para que a gente possa estudar as cartas de Paulo, nós precisamos, antes de tudo, compreender um pouco quais são os eixos centrais da teologia de Paulo, sua estrutura interna e suas implicações para a igreja nos dias de hoje, né? E assim, lógico que esse é um assunto que eu não pretendo esgotar aqui, não tem como. Essa aula ela visa ser uma introdução à teologia e ao pensamento do apóstolo Paulo. Aqui eu viso trabalhar, pelo menos, num primeiro momento, de forma introdutória para que a gente possa ter um rápido vislumbre de como é a escrita paulina, de como é o pensamento do apóstolo Paulo, para que quando nós abordarmos as cartas, começarmos a lê-las, nós possamos ter uma ideia mais clara do texto, ok? Então, primeiro a gente precisa pensar quem foi Paulo de Tarso, né? Em Filipenses 3:5, você tem informação que ele era um judeu, um fariseu, que ele pertencia à tribo de Benjamim, a mesma tribo da qual veio o rei Saul. Talvez em homenagem a esse rei, ele recebe o nome de Shaul, né? Shaul, que é Saulo em latim, né? Então, ele era um judeu e um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram estudantes das escrituras, da Torá, da lei, da Torá, né, que é a lei dos profetas, da Bíblia hebraica como um todo, das tradições interpretativas. Os fariseus é um movimento que surge, eu posso dizer que o movimento farisaico ele surge ali por volta do século II, logo depois ali do período da revolta dos Macabeus, começa a surgir esse movimento, entendeu? Ele surge primeiramente como um movimento religioso, ora atrelado à política, mas que acaba assumindo mais um viés religioso. Nos dias de Jesus, os dois grandes ícones desse movimento são duas escolas rabínicas, a chamada escola de Hillel. Hillel, acredita-se que ele é o fundador do movimento farisaico, desse movimento farisaico que tomou forma, proporção e que nós acompanhamos nos evangelhos, né, da qual Paulo ele pertence. E a outra escola rabínica era a escola de Hillel. De Hillel não, de Shammai. Nós tínhamos a escola de Hillel e a escola de Shammai como as principais escolas do movimento rabínico, judaico e farisaico. Por sinal, se você abrir a sua Bíblia depois e você ler Atos, capítulo 22, verso 3, você vai perceber que Saulo, ou Paulo, ele foi discípulo de Gamaliel, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E quem foi Gamaliel? Gamaliel foi neto de Hillel, neto do fundador do farisaísmo. Então você pode imaginar que ele recebeu as suas instruções, os ensinos na fonte, basicamente na fonte. O que caracterizou, né? Eu não vou trabalhar aqui, por exemplo,
contextos históricos extra-bíblicos da vida do apóstolo Paulo, porque a ideia aqui não é uma biografia, uma análise sobre o personagem, sobre a pessoa do apóstolo Paulo, mas sim sobre a sua teologia, sobre o seu pensamento expresso nas páginas do Novo Testamento. Mas ele foi um perseguidor da igreja. Se você lê o livro de Atos, os capítulos 8, 9, você percebe isso. Em Atos 9 você tem a conversão dele, ok? E a partir de então, Paulo, depois de convertido a Cristo, ele se torna um missionário não aos judeus, mas aos gentios, aos não-judeus. E aí você começa a ver essa jornada missionária do apóstolo Paulo a partir do capítulo 13 do livro de Atos. Então você vai ter essa referência a partir do capítulo 13, que eu até penso e consigo imaginar que a segunda parte, eu acho que de 13 a 28, no livro de Atos, a gente podia chamar os Atos de Paulo, porque do 13 ao 28 de Atos, o personagem central é o apóstolo Paulo. Se você quiser, então, conhecer a história de Paulo, você pode começar ali por volta do capítulo 8, vai atravessar o 9, onde se dá a conversão dele, 8 e 9, depois você pode ler o 12, o finalzinho do 12 ali, onde ele vai parar na cidade de Antioquia, e vai fazer parte do ministério pastoral da igreja de Antioquia. Em Atos 13 começa as suas viagens missionárias. E é assim que essa é pelo menos, vamos dizer assim, a biografia bíblica que nós temos da vida de Paulo. Depois eu posso te recomendar um livro muito bom que é Paulo, do F.F. Bruce, e temos também Paulo, né, uma biografia de Paulo do N.T. Wright, ok? Tanto F.F. Bruce como Wright, eles têm livros sobre o apóstolo Paulo. São boas biografias, bons textos. Também você vai ter o Charles Swindoll, numa biografia chamada Heróis da Fé, numa série, num box de livros, de uma série, né, que ele escreveu, muito interessante, muito legal também, eu recomendo qualquer um desses três. O trabalho, vamos dizer assim, um pouco mais acadêmico, são os do F.F. Bruce e os do N.T. Wright, ok? Paulo, ele foi autor de 13 cartas do Novo Testamento. Há algum tempo atrás, nos primórdios da igreja, ali no século 3, 4, 5, acho que do século 3, ou é do século 5, até mais ou menos século 16, acreditavam que a carta de Paulo, a carta aos Hebreus também pertencia ao apóstolo Paulo. Depois, de Lutero em diante, é que percebe-se, pelo estilo literário, por ser um texto bem diferente da forma de Paulo escrever, que Paulo possivelmente não é o autor da carta aos Hebreus. Mas tradicionalmente nós entendemos que 13 cartas são escritas pelo apóstolo Paulo. A crítica moderna, a partir do século 19 e 20, questiona a autoria de Paulo de alguns textos, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e algumas outras cartas. Eles falam que é de um período mais tardio e que talvez tenha sido escrito por discípulos do apóstolo Paulo. Como se o pensamento de Paulo houvesse formado uma escola de pensamento e os seus discípulos teriam dado continuidade ao trabalho de Paulo, então eles se tornaram autores, redatores dessas cartas, né, que levam esses nomes. Quem defende isso são teólogos como Daniel Mack e alguns outros que agora eu não me recordo, né, que pertencem mais à escola da crítica moderna, ok? Mas tradicionalmente a gente entende, né, pelo menos até aqui, que são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo que vão de Romanos, da Epístola de Paulo aos Romanos, até a carta de Paulo a Filemon, ok? Então, serão, né, são as cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, 1ª e 2ª
Tessalonicenses, depois nós temos 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon e acredito serem essas, né? Se eu esqueci alguma aqui, estou falando aqui de cabeça, mas acredito serem essas cartas do apóstolo Paulo, ok? Então, vamos lá. A nossa pergunta-chave nessa aula será qual é o centro da teologia paulina? E eu acho que, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, eu acredito que o centro da teologia paulina é Cristo crucificado e ressuscitado. Eu queria ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. De 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, diz assim: Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a fala do apóstolo Paulo, que ele decide saber nada mais, nada menos do que Cristo Jesus e este crucificado, que Cristo é o centro pelo qual toda a teologia, todo o pensamento de Paulo é construído, ok? Então, nós podemos entender que já nesse primeiro ponto, que eu quero abordar, o primeiro ponto é que o centro do pensamento paulino é Cristo. Então, nas cartas do apóstolo Paulo, o que você irá perceber sempre é um cristocentrismo absoluto. Para Paulo, Cristo não é parte da teologia, ele é o eixo interpretativo da realidade, ele é a lente pela qual ele interpreta toda a realidade, ele é aquele pela qual toda a realidade existe, pela qual toda a realidade, toda a vida e todas as coisas acontecem, ok? Um texto-chave, esse 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, né, onde ele fala: decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios, né, 2, 2. Mas eu quero ler Colossenses, que é um texto fantástico, um texto pelo qual eu sou apaixonado. Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do verso 15. Nós vamos ler do 15 ao 20, que também é conhecido como um hino antigo da comunidade cristã. Se você tiver uma Bíblia aí, leia comigo, Colossenses 1, 15 diante, onde diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, falando de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Nesse texto, Cristo ele é apresentado como o centro de todas as coisas, como o eixo central de tudo que Deus faz. Um outro texto que nós podemos ler que mostra a centralidade de Cristo dentro da teologia do apóstolo Paulo é Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Eu vou estar lendo aqui Romanos 8, 1 diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui você vê a centralidade da morte, da ressurreição de Jesus, embora ele vai falando da lei do Espírito, da vida, em contraste com a carne, vida versus carne, vida versus morte, Espírito versus carne, mas a ideia é mostrar que vivemos uma nova vida por conta da morte e da ressurreição. Se você prestar atenção nesse texto que eu li em Romanos, diz que a ressurreição é a que nos garante, que nos dá a certeza dessa nova vida, que coloca nesse novo estado de vida. Então, você vai perceber que a teologia de Paulo ela é altamente cristocêntrica. E aí, ele vai sempre tratar de temas como a nossa união com Cristo. Você vai ver muitas expressões nas cartas de Paulo, quando ele diz assim, em Cristo, com Cristo, por meio de Cristo. Então, a salvação não é apenas algo que nós recebemos de Cristo. A salvação, para o apóstolo Paulo, é estar unido a Cristo, é nos tornarmos como Ele é. Isso é muito forte dentro da teologia paulina. Então, teologicamente, isso implica que nós temos a participação na morte de Cristo, nós temos participação na ressurreição. Então, quando Cristo morre, nós morremos. Quando Cristo ressuscita, nós também ressuscitamos. Esse é o conceito de Paulo, ele trabalha isso em Romanos, capítulo 6. E a partir daí ele vem trabalhar o conceito, da Romanos 7, 8, 2 Coríntios, capítulo 5, da nova identidade. Por isso ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então nós passamos a ter uma nova identidade, porque nós vemos uma vida na ressurreição, porque nós estamos conectados a Cristo. Então, nós entendemos que a identidade cristã ela não é comportamental, ela é ontológica. O que eu quero dizer com isso? Que nós não imitamos apenas os atos de Jesus, nós nos tornamos como Jesus. E como nos tornamos como Jesus? Porque nós nos unimos a Ele, nos tornamos um com Ele na sua morte, na sua ressurreição. Depois o outro tema, que além de Cristo, do cristocentrismo, acho que o segundo tema que eu quero mostrar aqui, o segundo pilar teológico é a justificação pela fé. E aí você tem Romanos, capítulo de 1 a 3 da carta de Paulo aos Romanos, você vai ter toda essa dimensão de como a humanidade ela está em pecado, de como a humanidade ela está distante de Deus, desconectada da vida de Deus. Então Paulo, nesses 3 capítulos, capítulo 1, 2 e 3 da carta aos Romanos, ele vai tratar do pecado universal, da culpa universal, da incapacidade da lei de salvar alguém, da incapacidade do moralismo, da ética moral salvar alguém. E aí, a partir do capítulo 3, versos 21 a 28, na carta aos Romanos, ele nos mostra a solução que Deus propõe, que é a justificação. O que é a justificação? É o ato judicial de Deus declarar o pecador justo. Eu costumo dizer que a justificação é o ato de Deus
não só perdoar o nosso pecado, mas de nos declarar livres de culpa. Ou seja, não é só perdão, é absolvição. Não é só perdão, é zerar a conta. Por quê? Porque a conta ela é paga, segundo o apóstolo Paulo, por Cristo na cruz. Ok? Então, você vai ver que dentro desse conceito, dentro desse tema da justificação, que a maior parte do capítulo 1, basicamente, até o capítulo 5 de Romanos, é trabalhada a ideia da justificação. Mas a gente tem outros termos muito importantes dentro da teologia de Paulo. Palavras como graça, fé, redenção, propiciação, elas estarão sempre presentes. Né? A graça é o ato imerecido de Deus, é o ato de Deus tomar a iniciativa de nos trazer a sua presença. Um texto que ele trabalha muito forte esse conceito da graça está em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Ali você vai ver a teologia da graça sendo apresentada pelo apóstolo Paulo. A fé, você pode ver o capítulo 4 de Romanos, ele usa até o mesmo exemplo de Abraão, da fé de Abraão como uma fé que o justifica, que faz com que ele se torne um homem justo diante de Deus. Então ele faz uma reinterpretação de Gênesis 15, se eu não estou equivocado, no capítulo 4 de Romanos. Redenção, um termo que vai estar muito presente ali nesses primeiros capítulos, que está presente na carta aos Colossenses. Propiciação também é um termo muito forte ali dentro de Romanos capítulo 3, ok? E você vai ver sempre o contraste também na literatura de Paulo, que é o contraste lei versus fé, obras versus graça. Então existe esses contrapontos que é muito característico da literatura e dos escritos de Paulo. Também você vai vendo que o trabalho de Paulo, ele foi, a teologia paulina, ela é estudada de forma mais acadêmica, de forma mais sistemática, a partir dos reformadores, Lutero, Calvino e aí em diante. Aí a gente chega por volta do século XIX, século XX, e a gente tem nos ciclos acadêmicos os chamados novos debates, né? Tem um conceito que ele é bem do século XX, isso, do século XX, que eu acho que o precursor desse tema foi o teólogo Albert Schweitzer, um missionário alemão, e alguns outros como E.P. Sanders, James Dunn e o próprio N.T. Wright, eles tratam que a nova perspectiva sobre Paulo. E qual era a discussão, né? Qual é a discussão nesses ciclos acadêmicos sobre essa nova perspectiva em Paulo? A pergunta é, a justificação ela é apenas individual? Ou também envolve a identidade do povo da aliança? Sem contar que, na nova perspectiva sobre Paulo, principalmente o James Dunn e o E.P. Sanders, que eles têm comentários, né, sobre Romanos, livros sobre isso, eles abordam também uma outra releitura para a carta aos Romanos. Então eu estou trazendo essas informações mais a título de acrescentar, né, de você entender que a teologia do apóstolo Paulo ela é motivo de debates acadêmicos já há alguns séculos. Já há alguns séculos as pessoas se debruçam para tentar entender alguns termos, alguns conceitos, porque ele não é um pensador fácil de compreender. Na carta de Pedro, ele faz uma citação que os escritos de Paulo são escritos difíceis de entender e que pessoas indoutas, pessoas mal intencionadas e pessoas que não compreendem, distorcem. Então, se tem uma fala, um pensamento e uma escrita, né, uma produção passível de ser mal interpretada ou reinterpretada, fugindo, né, do pensamento do autor, esse o apóstolo Paulo é um dos principais. E não que a gente já tenha chegado a um momento de entender claramente a intenção de Paulo em seus escritos, não. Talvez possamos ainda estar até longe disso.
mas dentro do trabalho que tem sido feito, tem se procurado se aproximar o máximo possível de entender quais eram as intenções de Paulo ao escrever os seus textos, ok? Bom, um terceiro pilar que eu quero falar aqui é sobre a cruz e a ressurreição. Para Paulo, a cruz é apresentada como escândalo e poder. E a gente vai ver isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 do 18 ao 25, carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Eu vou ler aqui para você entender do que ele está falando da cruz como escândalo, símbolo de escândalo e símbolo de poder. 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então aqui, Paulo ele mostra que a cruz é um escândalo para os judeus, é uma loucura para os gregos, mas é o poder de Deus para todos aqueles que aceitam e recebem o chamado, que recebem e aceitam o chamado de Deus. Paulo também ele trabalha mediante a cruz, que é uma das principais teologias, né? Lutero, ele escreve, o próprio Martinho Lutero, ele escreve uma teologia da cruz, ali na época da Reforma, baseada nos escritos de Paulo. Depois, Paulo ele nos apresenta também uma teologia da fraqueza. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, Paulo ele fala, eu vou ler a partir do verso 7, Paulo fala assim, 2 Coríntios 12, 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, para Paulo, o poder ele se aperfeiçoa na fraqueza, e ministério ele não é triunfalismo. Ministério é igual a sofrimento, ok? Então, com isso a gente pode entender, né, que a liderança cristã bíblica, ela precisa ser marcada por dependência de Deus, e ela também vai ser marcada por um sofrimento redentor. Não tem como você querer ser um líder cristão sem carregar a cruz de Cristo, né? O quarto pilar que eu quero tratar aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um tema muito presente na obra do apóstolo Paulo. Nós lemos Romanos 8, que fala, né, aquele que está em Cristo, né, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado da morte. Nós vimos ali em Romanos. Se você quiser, leia novamente Romanos 8, de 1 a 11, para você ver como ele trata a pessoa do Espírito e a obra do Espírito na nossa salvação e redenção. O Espírito é nos dado como um selo. Em Efésios, capítulo 1, verso 13, Paulo ele fala o seguinte, ele diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa. No verso 14 ele vai dizer que é a garantia da nossa herança
até a redenção daquele que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Aqui ele diz que o Espírito é nos dado como um selo de uma promessa e que ele é a nossa garantia, a garantia de que nós herdaremos os céus, entendeu? Então o Espírito ele é um selo, ele é uma garantia e ele é o agente da nossa santificação, da nossa transformação. Dentro desse tema do Espírito, você vai ver, de novo, literaturas de contraste. Quando você lê a carta aos Gálatas, por exemplo, você vai ver a ideia de carne versus espírito. Na carta aos Gálatas, Paulo faz muito esse contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. O capítulo 5 de Gálatas trata especificamente, a partir do verso 18, 19, só disso. E aí você também vai ver isso sendo apresentado, o homem espiritual e o homem natural, no contraste entre Adão e Cristo. Adão representa o homem natural, o homem do pecado, e Cristo, o homem no Espírito, a vida no Espírito. Você vai ver isso a partir de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12 até o final do capítulo 5. Também nos é apresentado a teologia da nova criação, né? Em 2 Coríntios 5,17, como eu já citei, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E como essa vida nova se dá? Essa vida nova se dá por meio do Espírito. Nós nos tornamos a comunidade do Espírito. Ok? Um quinto pilar que eu quero falar aqui é da eclesiologia paulina. O que é eclesiologia? Eclesiologia é a doutrina da igreja. É como Paulo pensa sobre a igreja. E, basicamente, ele pensa a igreja nunca como uma instituição, nunca institucionalizada, nunca como empresa, não. Paulo ele entende e fala da igreja, ele enxerga a igreja como sendo um organismo vivo, a tal ponto dele chamar de corpo de Cristo. O primeiro o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, vai tratar da igreja como sendo o corpo de Cristo. A igreja também é o templo do Espírito. Em 1 Coríntios 3,16 ele trata desses termos. E a igreja é a nova humanidade. E isso daí, eu posso dizer que a primeira metade da carta de Paulo aos Efésios, ela é totalmente eclesiológica. Na verdade, a carta aos Efésios, ela é uma carta onde o tema central é a igreja. Basicamente, o tema predominante, né? Não vou dizer o tema central, mas um tema que predomina, que tem uma força muito grande, é o tema da igreja. Quem é a igreja? E pelo menos a partir do capítulo 2, 14, 16, ou capítulo 2 e 3, nesses dois capítulos, né, 2 a partir do verso 11 até o final do capítulo 3, ele apresenta a igreja como uma nova humanidade, como um novo corpo, como uma nova comunidade onde judeus e gentios, judeus e não judeus, se tornam uma só pessoa, um só corpo em Cristo Jesus, ok? Então, dentro dos escritos paulinos, ele vai trabalhar muito o tema da unidade entre judeus e não judeus, judeus e gentios. Então, essa questão da unidade é uma das grandes defesas do apóstolo Paulo, talvez uma das grandes lutas no seu ministério e no seu trabalho pastoral. Para Paulo, a igreja ela é escatológica, porque ela é chegada no tempo dos fins e ela anuncia o tempo dos fins. Aí você vai me perguntar, como que a igreja é chegada no tempo dos fins, sendo que a igreja, normalmente, a gente entende, foi inaugurada em Atos 2. Nós precisamos entender que dentro da teologia bíblica, quando Jesus entra na história humana, é inaugurado o tempo do fim. O termo que os teólogos usam é escatom. Em Jesus se dá o escatom, em Jesus se dá o tempo final. Por quê? Porque Jesus, em seu ministério, ele inaugura o reino de Deus. Qual é a pregação de João Batista? Em Mateus 3, em Lucas capítulo 3. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, como está em Mateus capítulo 3, verso 1. E aí a mensagem de Jesus é a mesma, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus.
E aí ele fala em Lucas que o reino de Deus já está no meio de vós. Ou seja, que ele é aquele que inaugura o reino de Deus. Se você olhar para o texto dos livros de Daniel, textos de Isaías, você vai perceber que o reino de Deus, ela é a sociedade, o reino de Deus é o momento final na história, onde Deus assumirá o controle da história humana e estabelecerá o seu governo final. Logicamente que o reino de Deus, a primeira parte, é a entrada de Jesus na história, é o seu ministério, a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Então Jesus inaugura o reino de Deus. O reino de Deus será manifesto entre os homens no fim dos tempos, quando Jesus vier no momento final da história para estabelecer esse reino. A gente vai ver o reino de Deus sendo estabelecido em Apocalipse capítulo 20, onde ele estabelece os 1000 anos, onde no texto Satanás é preso, é julgado e depois condenado, e depois você vai ver, após isso, no capítulo 21, novos céus, nova terra sendo inaugurada. Então aí você vê o quê? O reino de Deus se consumando, né, se realizando, se concretizando na história humana. Ok? Então, a igreja ela é uma entidade escatológica, ela é missional, porque ela tem uma missão no mundo, a missão é anunciar o reino de Deus, a missão da igreja é sinalizar o reino de Deus. E aí eu quero já deixar claro que a igreja não é o reino de Deus, que a igreja não é o tema central da mensagem de Jesus, o tema central da mensagem de Jesus ela é o reino de Deus, que Paulo entende que a igreja ela tem uma função missional, que é exatamente anunciar o evangelho e proclamar o reino de Deus. E a igreja ela é comunitária, ela é uma comunidade de iguais, ela é uma comunidade de pessoas comuns, que têm a mesma fé em Cristo e que comungam, que participam, que constroem uma vida comum em família. A igreja em Paulo, o conceito de igreja em Paulo é o conceito da palavra grega oikonomia, né? Ou oikia, na verdade. O conceito vem de oikia, que é casa, família. A igreja é uma família também para o apóstolo Paulo, ok? E em sexto pilar, sexto e último pilar aqui na nossa aula, é a escatologia paulina. Paulo ele trabalha a questão do já e ainda não. Exatamente por quê? Porque o reino de Deus já chegou. Ou seja, o momento final, o escatom já chegou em Jesus. Mas por que ainda não? Porque ainda não se consumou na história. Ainda haverá algumas coisas a acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Coríntios, capítulo 15, são textos onde você vai poder entender um pouquinho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu não vou ler aqui, senão a aula vai ficar muito extensa, porque são textos longos, né? É o capítulo inteiro. Mas 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai mostrar o que ainda falta acontecer na sua perspectiva, né? O que ele entende, para onde o mundo ainda está caminhando antes que o tempo do fim chegue. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele já trata de como será nos dias finais, no momento que o reino de Deus se manifestar, no momento em que nós recebermos um novo corpo, no momento em que houver a ressurreição dos mortos. Então, o capítulo 15 trata exatamente disso, dessa nova era, desse novo éon, desse novo momento final na história. Dentro dessa questão escatológica, Cristo é as primícias, ou seja, a ressurreição de Cristo aponta para a nossa ressurreição final, e ele é o segundo Adão, ou seja, ele é aquele que cumpre toda a vontade de Deus. Ele é o novo ser humano, ele é o ser humano, Jesus é o ser humano em estado de plenitude. E é esse ser humano em estado de plenitude que nós que cremos em Cristo, que nós que estamos em Cristo, nós que vivemos em Cristo, estamos caminhando para esse estado de plenitude, que é o momento final na história, que é o momento onde o reino de Deus também irá se consumar. Então, dentro da escatologia paulina, ele entende que a história caminha para a ressurreição, a nossa ressurreição, nossa glorificação, ou seja, nós seremos como Cristo é após a ressurreição,
e a restauração cósmica. Num trechinho dentro do capítulo 8 de Romanos, nós não chegamos a ler aqui na aula, mas ele mostra, ele de certa forma faz um apontamento, deixa subentendido que toda criação sofrerá uma restauração final. Por isso em Apocalipse fala de novos céus e nova terra, ou seja, de uma restauração, de uma mudança, de uma profunda transformação na realidade desse mundo em que nós vivemos. Com isso eu quero concluir essa aula, lembrando que ela foi uma aula introdutória, né? Toquei em alguns pontos exatamente para que a gente tivesse um panorama, para a gente entender um pouquinho do pensamento do apóstolo Paulo, para quando nós começarmos a ler as cartas de Paulo, a gente possa estar bem inteirado, ter pelo menos um entendimento mais claro do que ele está trabalhando, ok? Então a gente pode resumir, vamos dizer assim, o pensamento do apóstolo Paulo em 4 eixos. Quais são? Um cristocentrismo absoluto, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, a justificação pela graça mediante a fé. O terceiro eixo, a união com Cristo. E o quarto eixo, a nova criação por meio do Espírito Santo. Então, para Paulo, o cristianismo ele não é uma religião moral. Ele é a participação na vida de Cristo, do Cristo crucificado e ressurreto. Ok? E aí eu queria deixar uma pergunta para sua reflexão. Se Paulo ele pregasse hoje em nossas igrejas, qual seria a principal crítica à igreja contemporânea, à igreja dos nossos dias? Pense sobre isso. Agora que você já tem uma visão um pouco mais clara da forma de pensar desse que foi considerado o primeiro teólogo do cristianismo, o primeiro teólogo da igreja cristã, ok? Então, essa foi a nossa aula introdutória sobre a teologia e o pensamento de Paulo. Que Deus os abençoe em Cristo e um forte abraço a todos e até mais.